Caríssimos filhos e filhas em Cristo, em comunhão com toda a igreja, nós estamos vivendo nesses dias a oitava de Natal. A igreja celebra com tão grande júbilo a alegria do nascimento de Jesus Cristo. O Eterno se fez carne, se fez humano para habitar entre nós. Essa alegria é tão grande que a igreja estende essa alegria por 8 dias que segue o dia do nascimento, tal como se nós estivéssemos a celebrar a mesma noite daquele 24 de dezembro. Hoje, para a igreja, é Natal, é alegria. E hoje, dentro da oitava de Natal, em 28 de dezembro, sempre celebramos a festa litúrgica dos santos inocentes. Como nós ouvimos no evangelho de hoje, Jesus, ele nasceu em Belém, como anunciou a profecia, e depois disso, nós percebemos que Deus, ele chama homens de lugares diferentes, de culturas diferentes, para vir adorar o Senhor, simbolizando todas as nações que devem se voltar e se prostrar ao Deus que se encarnou. Esses homens foram os reis magos, e eles foram conduzidos por uma estrela. Eles foram caminhando, e a estrela parou no lugar onde o menino devia ter nascido, no trono da realeza de Israel. Quem ouviu a homilia do 4º domingo do Advento, o padre falou bastante da questão da sucessão, da sucessão da dinastia davídica, e nós sabemos que Herodes não era descendente de Davi. Quem não escutou, depois na sua casa vai lá no YouTube ou no Facebook e escuta, senão você não vai entender. Ora, Herodes não era descendente de Davi. Quem deveria estar assentado naquele trono onde Herodes estava assentado era o descendente legítimo de Davi, José, e depois dele o seu filho adotivo, herdeiro desse trono, o rei por excelência, o menino Jesus. Por isso que a estrela conduziu os reis magos até o trono de Herodes, não foi à toa, porque lá era para ter nascido o menino Jesus, rei desde todo sempre. Só que os magos se deparam com Herodes. Acredito que eles não tenham entendido nada. Nós estamos procurando o rei que nasceu. Onde está? Nós vimos a sua estrela. Nós vamos contemplar esse mistério no domingo que segue a solenidade de Maria, Mãe de Deus, a solenidade da Epifania, E Herodes, ele fica preocupado, primeiro porque ele sabe que ele não é o descendente legítimo de Davi. Segundo, porque ele sabe que quando aparecer o descendente, ele vai ser destronado. Então, o que ele faz? Ele envia os magos: vão procurar esse menino, quando vocês encontrarem, me avise para que eu também vá adorá-lo. Que nada, para que eu também vá matá-lo. Acontece que os reis, eles eram conduzidos pela estrela, que é o retrato de Deus, e o próprio Deus em sonho disse a esses reis magos para não voltarem pelo mesmo caminho, ou seja, não voltem a Herodes, como ele combinou com vocês. E quando Herodes percebeu que os reis não voltaram, ele não sabia onde estava, onde tinha nascido o menino Jesus, porque foi isso combinado: voltem e me digam onde está, onde vocês vão encontrá-lo. Não sabendo onde tinha nascido o menino Jesus, Herodes, que reinava em toda aquela jurisdição, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
para que não haja dúvida de que o seu concorrente permaneça vivo e depois de adulto venha tirar o seu trono. Aquela pessoa que, se incomodando com alguém, quer eliminar, ao invés de enfrentá-la, de suportá-la. Herodes quer eliminar a concorrência, o perigo. Deus para Herodes se torna uma ameaça, se torna uma concorrência. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e aí, a partir da sua ordem, começa um chamado morticínio no território santo. Maria e José receberam por mensagem do anjo a ordem para fugirem, levantarem-se e fugirem para o Egito. É a imagem que nós colocamos da Virgem Maria, Nossa Senhora do Desterro, né? Ela que é desterrada, que sai da sua terra por causa de Herodes. José, Maria e o menino Jesus saem às pressas, largam trabalho, largam os seus familiares, os seus conviventes, largam os seus sonhos, a sua casa, tudo que eles têm, e às pressas vão para um lugar desconhecido para poupar o menino Jesus. A imagem da família que preza pela vida do menino Jesus e deixa tudo para fugir, é a imagem do crente que, se necessário, abandona tudo para deixar com que Deus viva na sua alma. Não tem negócio. Se nós temos de fazer algo para que a luz de Deus permaneça viva em nossa alma, nós temos de fazê-lo. É o maior testemunho da Virgem Maria e de São José. Deixaram tudo. O importante é que Deus viva, é que Deus reine. Eles fugiram. Só que muitas crianças foram mortas, assassinadas, no lugar do menino Deus. E são estes que nós celebramos nessa noite. Nós os chamamos de santos inocentes. O texto da coleta, da oração do dia que nós rezamos, diz assim, que estes santos inocentes, eles não deram testemunho com suas palavras, com suas pregações, né? O seu blá blá blá, com postagens em redes sociais. Eles não deram testemunho desse jeito. Eles deram testemunhos no silêncio da sua morte. Simplesmente foram mortos, derramando seu sangue no lugar de Jesus Cristo, o menino Deus que tinha se encarnado e nascido do ventre de Maria. Um testemunho belíssimo para nós. Hoje nós contemplamos as diversas faces dessa festa litúrgica. De um lado, Maria e José, que sabe deixar de lado tanta coisa que eles de fato tinham apreço, mas colocam a vida de Deus em primeiro lugar. De outro lado, essas crianças que foram assassinadas, na inocência do seu coração, elas foram entregues para que Deus permanecesse vivo. Nós vemos que a liturgia de hoje coloca em jogo a luz que vem de Deus, e para que essa luz seja preservada acesa, é preciso que alguém morra. É o grande chamado da prática cristã. Para que Deus viva, nós precisamos aprender a morrer no lugar de Deus. É o grande chamado da vida cristã, né? Vocês percebem que nessa semana inteirinha nós estamos contemplando uma mistura de morte, de assassinatos com nascimento, uma mistura de sofrimento com alegria, uma mistura de experiências. Com isso, a liturgia da igreja quer nos dizer que muitas vezes, quando de fato nós quisermos preservar a vida de Deus em nós, nós teremos de morrer para alguém ou para algo. É o grande ensinamento da liturgia de hoje. Eu não sei se vocês sabem, no ano passado falei bastante nisso. Aliás, no ano passado litúrgico, não acabou o ano civil ainda, né? Mas o ano litúrgico já acabou. Nós acompanhamos durante todo o ano litúrgico que acabou, o Evangelho de Mateus. Mateus, além de estruturar o seu texto nos 5 discursos tão conhecidos de Jesus, em todo o seu Evangelho, Mateus ele vai buscar fatos do Antigo Testamento vividos por Moisés
e vai reescrevê-lo na pessoa de Jesus Cristo. Para Mateus, Jesus é o novo Moisés. Tudo que vocês forem ver do relato da vida de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, você pode procurar no Êxodo, que vai ter lá Moisés vivendo aquela experiência singular. A experiência de hoje não foi diferente. Depois na Bíblia, peguem o texto do livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Lá Moisés padece a mesma experiência de Cristo, né? Vamos voltar um pouquinho à história, para a gente lembrar um pouquinho, né? Vocês sabem que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó teve vários filhos, inclusive um deles, José. Por inveja, os seus irmãos tentaram matar José, depois eles decidiram mudar de ideia. Por fim, para não matar José, por inveja, por quê? Porque Jacó tinha muito apreço por José, né? Sabe aquele ciúminho, aquela coisa que não vem de Deus, e às vezes nós também experimentamos isso, não faz bem. O que fazem os irmãos de José, os filhos de Jacó? Eles vendem José uma caravana que ia para o Egito, e José vai para o Egito como estrangeiro, né? E aí eles dizem para Jacó que José morreu, foi morto por uma fera. Mentira. Acontece que os anos passaram, José cresceu, tornou-se forte, tornou-se um homem muito valorizado lá para o faraó no reino do Egito, até que Moisés se tornou faraó, que José se tornou faraó, e os seus irmãos e seu pai, passando os anos, aquele território começou a passar fome. Onde eles foram procurar alimento? No Egito. Quem era o faraó vigente? O irmão que eles tinham desejado matar, mas não mataram e venderam. E José se lembrou deles. José os acolheu, né? José os acolheu, deu comida, saciou a sua terra, a sua família, a sua casa, e José reinou como faraó. O que acontece? Depois José morre, o faraó que sucede, né? Depois o faraó que vai sucedê-lo, vai começar a olhar, né? O povo descendente, o povo da nação de José, com olhos diferentes, né? Esse povo está crescendo muito, eles não são egípcios de sangue. Se eles se tornarem em número maior que os egípcios, eles vão querer assumir a direção do reino. O faraó, sucessor de José, mandou matar todas as crianças descendentes do povo de Israel, de 2 anos para baixo. De que jeito? Né? Mandou matar todas, exterminá-las. Acontece que jogaram uma dessas crianças no rio Nilo, e ela foi parar, descendo o Nilo, no trono, né? Na casa do faraó. Quem era este? Moisés, que vai ser salvo, que vai se tornar íntimo do faraó, né? E que depois vai libertar o seu povo dessa escravidão a que foi submetido pelo faraó, sucessor de José. Olha a história. Uma dessas crianças não morreu. Uma dessas crianças israelitas não morreu. Moisés. Lá também, anos depois, uma criança não morreu. Jesus Cristo. Mas muitas morreram em seu lugar. Consegue perceber que a Bíblia, o Evangelho de Mateus vai atualizando a experiência do antigo Moisés. Só que esse Moisés do Antigo Testamento, ele vai libertar o povo da escravidão do Egito, mas ele não vai entrar na terra prometida, que ele vai morrer antes. O novo Moisés, Jesus Cristo, não. Ele vai até ser morto,
mas por ser Deus, ele vai vencer a morte, porque ninguém pode deter o projeto de Deus. Ninguém, nem a morte, nem o diabo, nem ser humano nenhum. Vencendo a morte, ele vai entrar na terra prometida dos céus, abrindo as portas para que nós também, depois a nossa trajetória desse mundo, também entremos. A vitória sempre é de Deus, minha gente, sempre é de Deus. Hoje, lendo a homilia do Papa Francisco, ele nos convida a percebermos no mundo de hoje quais são os Herodes. Não é mais Herodes Agripa que reinou em Israel no tempo de Maria, de José e de Jesus Cristo. Quais são esses Herodes que querem matar o menino Deus em nossa vida? Primeiramente na nossa vida pessoal, depois na vida social, no mundo, né? Na nossa vida pessoal, quais são esses Herodes? O pecado, os vícios que destroem a alma, que destroem o corpo, drogas, fumo, bebedeira demasiada, exagerada, e tantas outras coisas que estão destruindo e ameaçando o vigor que vem de Deus a residir em nós. Quais outros Herodes têm tentado matar a figura de Deus em nós, né? Nos nossos casamentos, nas nossas famílias, a falta de compreensão, a falta de diálogo, né? Quais outros Herodes, né? Vocês, quem tem filho pequeno, um Herodes perigoso e silencioso, não como o antigo Herodes que pediu aos magos para saber onde estava a presa. Não, um Herodes silencioso que mata sem perguntar a ninguém e sem avisar, são as redes sociais. Quem tem filho pequeno, coloque horário para mexer nas redes sociais. É um Herodes terrível, que tem oferecido sinais de morte, de suicídio, sinais de promiscuidade, sinais daquilo que não vem a ser o projeto de Deus na vida social. Não nessa paróquia, na outra paróquia onde eu estava, várias crianças em idade de catequese assistindo aquelas cenas no YouTube de automartírio, de autopunição, de autoflagelação, crianças com marcas de corte nos pulsos. Por quê? Porque os pais não foram igual a Maria e José a preservá-las. Não foram, estavam preocupados com o dinheiro, com os problemas financeiros e com tantas outras coisas, e não fizeram como eles, a deixar tudo e a se preocupar de maneira prioritária com a vida de seus filhos. Muitos conseguem perceber a tempo, muitos não conseguem, e depois as lágrimas são vãs. Casamentos, cuidado com os Herodes, o adultério, né? As facilidades pregadas pelas mídias sociais, as conversas e tantas outras coisas que vêm ameaçar a vida conjugal. Cuidado. Herodes, ele diz querer ir adorar, provocar um benefício, mas quando encontra, ele quer matar, destruir. Cuidado com os Herodes. Tantos Herodes nós podíamos falar aqui. No seio social, minha gente, no seio social, nós vemos o que tem provocado a morte dos pequenos no mundo de hoje. O aborto, né? O aborto. Eu estava lendo uma notícia, vocês devem saber, que na Argentina assumiu um governo de extrema direita, que é contrário a esses tipos de práticas. E eu leio os comentários na CNN, na Globo News, de pessoas: quem não quer fazer aborto, não faça, mas a mulher é dona de si. Aí eu li um outro comentário em cima: é verdade, sua mãe devia ter te abortado, para a gente não ler a bobagem que você está dizendo aqui. Esse daí eu fiz questão de dar uma risadinha lá, como comentário. Então nós vamos vendo que as pessoas entram no relativismo, e a vida de quem é indefeso e não pode protegê-la é colocada em xeque. Uma criança no ventre, ela
é como esses inocentes mortos por Herodes, não tem direito de se defender, mas se tivessem, com toda certeza se defenderiam. E tem muito católico que comunga e é a favor do aborto. É pecado gravíssimo, né? Quais males que ameaçam no seio social o menino Deus retratado na pequenez? A guerra. Quantas crianças mortas na faixa de Gaza? Não importa se tem justificativa, onde tem morticínio, ali Deus não está. Não é iniciativa divina a guerra. Mas, padre, eles têm razão. Por quê? Porque a morte não pode ser justificada por nada e por ninguém. A guerra, diz o Papa Francisco, nela todos são derrotados, que é o que nós vemos. Quanta gente morta sem o direito de se defender, quanta gente morta de maneira inocente, e nós vemos isso hoje em dia. Então, meus queridos, hoje, que nós, não cheios de tristeza pelo mistério do martírio, mas cheios de alegria, porque a partir da morte Deus ele manifesta a vida. Nós vemos isso no próprio testemunho de Jesus Cristo no seio da cruz. Nós vemos isso no mistério dos santos inocentes. Para que Jesus vivesse, eles tiveram de derramar o sangue. Então, nos alegremos nessa noite, porque eles padeceram sofrimento derramando seu sangue, mas eles já estão na glória eterna, junto daqueles pelo qual eles deram a vida, Jesus Cristo. Que nós sigamos esse caminho, se necessário de martírio, mas nós tenhamos a audácia de deixar vivo a verdade, os valores e aquilo que nós trazemos em nós, que é a fé, que é o próprio Deus que mora no nosso coração. Que a liturgia de hoje nos ajude e nos faça fiéis. Para terminar essa homilia, nós podemos olhar para a figura de José e Maria, guardiões perfeitos. Uma coisa que eles não fizeram. Olha, minha gente, José era o descendente legítimo de Herodes, poderia enfrentá-lo, até por convencer toda a população de Israel que ele era o descendente, ele ocupar o trono que cabia a ele. Ele enfrentou Herodes? Não. Por quê? Porque era conveniente naquele momento preservar a vida de Jesus. Maria, nenhum ser humano possuía tanto a Deus como ela. O próprio arcanjo Gabriel reconheceu que de todos os seres humanos ela era a mais cheia de graça. Ela enfrentou Herodes? Não. Ambos fugiram com Jesus. O maior de todos os Herodes, de todos os tempos, é o diabo. Por isso, não enfrentemos o diabo. O jeito de vencê-lo é fugindo dele. É fugindo dele. É isso que nos ensina o testemunho de José e Maria. Tem vezes que não adianta você tentar enfrentar o mal. Simplesmente fuja. Isso vale para as tentações que nos querem nos tirar de Deus. Isso vale para tantas situações. Simplesmente fuja e se refugie no Egito da vida de Deus, do coração de Deus. Quando nós percebemos que os nossos inimigos têm sido muito maiores do que nós, que nós fujamos e que o altar do santo sacrifício seja o Egito o nosso refúgio. Só Deus pode vencer algumas batalhas, não nós. Por isso nos unamos a Ele. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Tragamos ao nosso pensamento, nosso coração nesse momento, quais têm sido os nossos Herodes. Sabe aquelas lutas na nossa vida pessoal, familiar, que nós não temos conseguido vencer sozinhos. Pensemos.